Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora de escuta, e seja bem-vindo ao canal MOS, canal das formações contínuas. Formações essas que serão moderadas por mim, Tiago Antônio Vilamão, técnico especializado em anestesiologia, dor e reanimação. Hoje iremos falar de oxigenoterapia. Oxigenoterapia é um tema muito importante, um tema muito especial, em particular para toda a classe de enfermagem. Mas, se você não faz parte da enfermagem, não se sinta excluído. Razão pela qual queremos convidar assim o internauta que esteja lá a acompanhar essas aulas para que pegue uma caneta, pegue uma folha, de modo que possa anotar alguns aspectos que acharem importantes. E já agora vamos dar o conceito do que é oxigenoterapia. Oxigenoterapia é um procedimento realizado na enfermagem que consiste em administrar oxigênio em concentrações maiores, aquelas que encontramos no ar atmosférico, não é? Então, composição. A composição, o ar atmosférico, ele é constituído por diversos tipos de gases. Nós encontramos o nitrogênio, dióxido de carbono, oxigênio, assim como gases nobres. Então, esses gases todos, cada gás, ele ocupa uma certa percentagem. Então, o somatório, não é? De todas as percentagens desses gases todos, então vai somar 100% do ar atmosférico. Primeiro, vamos ver o nitrogênio. O nitrogênio é que ocupa a maior parte, né, do ar atmosférico. Ele ocupa 78% do ar atmosférico. Depois vamos encontrar o oxigênio, que ocupa 21% do ar atmosférico. Depois vamos encontrar gases nobres, que ocupam 0,96% do ar atmosférico. E, por fim, vamos encontrar o dióxido de carbono, que ocupa apenas 0,04% do ar atmosférico. Então, somado esses gases todos, 78 mais 21 mais 0,96 mais 0,04, então vai dar 100% do ar atmosférico. Atenção, nós iremos nos centrar muito mais para falarmos de oxigênio. Então, não estávamos a dizer que o oxigênio ocupa apenas 21% do ar atmosférico. Portanto, essa percentagem de 21% é a percentagem que nós consumimos a cada inspiração. Portanto, 21% do ar que inspiramos é ocupado pelo oxigênio. E esta quantidade é suficiente para realizar hematose numa pessoa que não tenha problema nos pulmões, numa pessoa que não tenha doenças pulmonares. Portanto, essa percentagem de 21% é suficiente para a realização do processo de hematose, que é a troca gasosa, não é? Mas no indivíduo que tenha doenças pulmonares como bronquite, asma, pneumonia, então esse indivíduo ou essa quantidade não é suficiente para realizar a troca gasosa. Então, fato que irá culminar com a deficiência de oxigênio no sangue, pelo que será imperiosa a administração de oxigênio para suprir essa deficiência. Portanto, estamos a dizer que aquela quantidade de 21% que nós consumimos a cada inspiração, ela é suficiente para o processo de realização de hematose numa pessoa que não tenha problemas pulmonares, que não tenha doenças pulmonares. Mas numa pessoa que tenha doenças pulmonares, como aquelas que nós já acabamos de citar, a pneumonia, a broncopneumonia, a asma, então essa quantidade de 21% já passa a ser insuficiente. A pessoa insuficiente, sim senhor, para poder satisfazer as necessidades dos nossos tecidos ou das células, porque as nossas células, para poderem sobreviver, elas precisam de nutrientes e oxigênio. Então, se a pessoa tem essas doenças, então essa quantidade de 21% passa a ser pouca, razão pela qual haverá necessidade de darmos oxigênio, que é para suprir as necessidades das células, porque caso contrário, então o doente vai entrar numa situação, aquilo que nós chamamos de hipóxia tissular, não é? E as células vão acabar por morrer por falta de oxigênio e mais tarde vai culminar pela perda do indivíduo, o próprio indivíduo que vai perecer. Portanto, para que não aconteça isso, então é imperioso a administração de oxigenoterapia. Muito bem, classificação. Na classificação nós encontramos 3 tipos de oxigenoterapia. Encontramos oxigenoterapia de baixo fluxo, oxigenoterapia de alto fluxo e oxigenoterapia invasivo, ou então que é também chamada de ventilação mecânica, não é? Então, primeiro vamos falar de oxigenoterapia de baixo fluxo.
A oxigenoterapia de baixo fluxo é a administração de oxigênio através de cânula nasal, tipo óculos, catéter nasal ou, catéter nasal a uma concentração máxima de 0,5 a 5 ml por minuto. Ou então através de máscara simples ou máscara de Hudson, não é? Que também pode se administrar até 12 ml por minuto. Portanto, se eu estou perante, não é? Um paciente que necessita fazer oxigênio, então se eu usar esse dispositivo que eu acabei de citar aqui, máscara tipo máscara de Hudson, catéter nasal tipo óculos ou então cânula nasal, então estarei perante essa oxigenoterapia baixo fluxo. É baixo fluxo porque ela permite eu administrar oxigênio no máximo até 45%. Portanto, é por isso herdou o nome de oxigenoterapia de baixo fluxo. Muito bem. Depois vamos encontrar oxigenoterapia de alto fluxo. Então, oxigenoterapia de alto fluxo, geralmente esse tipo de oxigenoterapia é administrada nos cuidados intensivos ou então na reanimação. Então, quais são as pessoas que têm a competência de administrar esse tipo de oxigenoterapia? São os anestesiologistas ou os técnicos especializados aos cuidados intensivos. Portanto, são essas duas pessoas, são esses dois profissionais de saúde que estão mais capacitados para poder administrar esse tipo de oxigenoterapia. Por quê? Ela é de alto fluxo porque, se olharmos para os dispositivos usados, primeiro usa-se um tipo de máscara que se chama de tendas nasais, ou então tenda facial, quis dizer, ou então usa-se um tipo de máscara que se chama de máscara de Venturi. Esse tipo de máscara ele traz uma bolsa que vai concentrar lá o oxigênio. Portanto, ela até esse tipo de oxigenoterapia pode-se administrar oxigênio até 60%. Portanto, não é numa enfermaria de medicina, de pediatria que se usa esse tipo de máscaras, não, mas sim na reanimação e nos cuidados intensivos. Muito bem. Então, o que dizer a respeito de oxigenoterapia invasiva? Como o próprio nome diz, significa oxigenoterapia invasivo, não é? É a administração de oxigênio através de sistema, através de uns dispositivos que nós chamamos, não é? Que nós chamamos de existem tubo naso ou orotraqueal, depois vamos encontrar também uma técnica que chama de traqueostomia ou então o uso de máscara laríngea. Portanto, e esses dispositivos todos que nós dissemos só podemos encontrar no bloco operatório, razão pela qual podemos dizer que a oxigenoterapia invasivo é mais para anestesiologistas, mas existem, não é? Nos cuidados intensivos, um doente que esteja aí que esteja a passar por uma dificuldade muito séria, não é? De dispneia, também pode se intubar. Então, quem pode fazer isso? Geralmente são os anestesistas, mas um técnico especializado aos cuidados intensivos, bem treinado, também pode proceder essa técnica. Mas esse tipo de oxigenoterapia é totalmente da competência dos anestesiologistas, porque isso só ocorre geralmente no bloco operatório. Mas com a situação atual da pandemia do coronavírus, também é usado para poder fornecer oxigênio a todos os doentes vítimas de coronavírus. Então, eles precisam de uma ventilação mecânica, porque eles por si não conseguem, não conseguem realizar o processo da hematose. Então, ele precisa de um suprimento de oxigênio muito elevado para poder suprir as necessidades do corpo ou do organismo. Muito bem. Agora vamos falar dos objetivos da administração de oxigenoterapia, não é? Primeiro objetivo, encontramos aqui, aumentar a disponibilidade de oxigênio nos pulmões e tecidos do corpo, não é? Se esse doente está com problemas sérios, não é? Ou tem alguma patologia do foro ou das vias aéreas respiratórias que está a impossibilitar, não é? A realização normal da troca gasosa, então nós temos que potenciar essa capacidade de administrar oxigênio com essa finalidade de aumentar
fluxo de oxigênio nos pulmões, que vai facilitar o processo de troca gasosa. Além disso, também podemos administrar oxigênio para melhorar a oxigenação tecidual em caso de transporte ineficiente. Portanto, se nós achamos um doente, por exemplo, que tem anemia, não é? Esse doente realmente, já que quem transporta oxigênio para fazer chegar até os tecidos é o sangue. E se um doente está com anemia, sem dúvidas, esse vai ter um transporte de oxigênio ineficiente, porque o principal meio de transporte que vai carregar esse oxigênio até fazer chegar aos tecidos está comprometido. Sem dúvida, aí teremos que potenciar, vamos administrar oxigênio. Além disso, auxiliar em quadro de doenças respiratórias que causam deficiência de oxigenação, aquilo que eu disse. Em condições normais, todos os doentes que têm essas doenças que nós falamos, bronquite crônica, ou então uma asma, ou pneumonia, esses doentes geralmente não precisa até certo ponto esperar o clínico. Entrou um doente, está em crise asmática, vamos dar oxigênio. Por quê? Como a asma é uma doença caracterizada pela broncoconstrição, que é a diminuição de calibre dos brônquios. Portanto, ao se diminuir o calibre dos brônquios, então o ar começa a passar com muita dificuldade, razão pela qual começa a faltar oxigênio aos alvéolos, não é? É por isso nós não podemos ou temos que administrar oxigênio a esses pacientes, não é? Agora vamos falar de sinais e sintomas para a indicação de oxigenoterapia. Quais são os sinais e sintomas de indicação de oxigenoterapia? Primeiro sinal é dispneia de esforço. Dispneia de esforço é aquela caracterizada pelo um doente, por exemplo, quando um doente ou um indivíduo saudável, quando ele está de repouso, respira normalmente, mas basta começar uma pequena caminhada e começa a respirar mal, começa a ter dificuldade de respiração. Então, esse tipo chama-se dispneia de esforço. Então, esses doentes, esse é um dos sinais que está a mostrar que o doente precisa de oxigenoterapia. Alterações da pressão arterial. Todo doente que tenha hipotensão ou hipertensão precisa também de oxigenoterapia, porque hipotensão, por exemplo, entende-se como a déficit de perfusão tissular, significa o sangue não está a chegar devidamente na periferia, nos tecidos. Logo, esse doente vai precisar de oxigênio, que é para poder potenciar a capacidade de transporte do oxigênio. Além disso, doentes com uma agitação, não é? Porque a agitação pode sugerir também que o oxigênio não está a chegar em perfeitas condições no cérebro. Aí o doente começa a ter esses delírios todos. Então, dor de cabeça constante, tontura, taquicardia, taquipneia, palidez, são todos sinais sugestivos a uma hipóxia ou hipoxemia, razão pela qual esses doentes que apresentam um desses sinais precisam ser administrados oxigênio. Ok, mas existe um teste que pode confirmar que realmente o doente precisa de fazer oxigênio? Sim, existe. Qual é? Gasometria é um deles. Então vamos colher o sangue arterial, mandamos no laboratório, tal como eu disse no princípio, que a quantidade de dióxido de carbono no sangue é de 0,04%. Então, se a gente pede essa gasometria, pedimos, o laboratório vai nos dar o resultado. Se o dióxido de carbono ali aparecer acima de 0,04%, aí estaremos perante essa situação, estaremos perante uma situação que nós chamamos de hipercapnia, que é maior concentração de dióxido de carbono no sangue. Para isso, esse doente precisa, sem dúvidas, fazer oxigênio. Além disso, também podemos medir a saturação parcial de oxigênio, que não deve ser inferior a 95%. Por quê? Os parâmetros normais parâmetros normais da saturação de pressão de oxigênio no sangue varia de 95% a 100%. Portanto, se a gente mede a saturação, não é, usando o oxímetro do pulso, e ali aparecer um resultado inferior a 95%, está nos alertar que esse doente precisa fazer oxigenoterapia. Ok, indicação. Quais são as indicações? Né? A primeira indicação é hipercapnia. Todo doente que tenha maior concentração de dióxido de carbono no sangue precisa fazer oxigênio. Outra, hipoxemia ou hipóxia tissular. Todo doente que tenha baixo nível de oxigênio no sangue precisa fazer oxigênio. Insuficiência respiratória ou dispneia. Todo doente que tenha insuficiência respiratória ou dispneia precisa, sem dúvidas, fazer oxigenoterapia. Doenças pulmonares como bronquite, asma, enfisema e pneumonia.
Esses doentes todos precisam fazer oxigenoterapia. Por quê? Essas doenças, elas aumentam não é? Aumenta o espaço morto. O que é espaço morto? Espaço morto são as vias aéreas condutoras, não é? Desde as fossas nasais até chegar aos bronquíolos. Esse trajeto todo, nós sabemos que o ar dá entrada ao nosso organismo através das fossas nasais, depois vai para a faringe, laringe, traqueia, depois vai para brônquios, bronquíolos. Depois dos bronquíolos, e quando vai chegar nos alvéolos, é lá onde ocorre a troca gasosa. Mas todo o ar que circula nessa trajetória toda, desde as fossas nasais até os bronquíolos, esse ar não participa no processo da hematose. Então, a isso chama-se espaço morto, porque é um ar que não chega a ser utilizado pelos alvéolos para a troca gasosa. Então, as doenças que nós citamos, elas vão aumentar o espaço morto, significa que o ar vai levar muito tempo para poder chegar até aos alvéolos. Por exemplo, a asma, conforme eu dizia, que é uma doença que vai causar a broncoconstrição. Então, ao causar broncoconstrição, o ar começa a passar com muita dificuldade, razão pela qual começa a produzir aquele som característico que é definido como sibilos. Não é? Aquele é um sinal que dá para perceber que o ar está a passar com muita dificuldade. Não é? Então, ao se fazer isso, acaba aumentando, já que o ar vai levar muito tempo e, consequentemente, chega até o alvéolo muito pouca quantidade de oxigênio. Então, é isso que não se pode, ou doentes que têm essas doenças, sem dúvida, deve-se administrar oxigenoterapia. Além disso, intoxicação por monóxido de carbono. Todo doente que chega com uma história de intoxicação por monóxido de carbono tende a fazer oxigenoterapia. A recuperação pós-anestésica. Todo doente que sai no bloco operatório, antes da recuperação completa da consciência, precisa, sem dúvida, fazer oxigênio. Paragem cardiopulmonar. Todo doente que tenha paragem cardiopulmonar, quando estivermos para reanimar, então temos que dar oxigênio, não é? Ok. Contraindicação. Será que essa técnica, a administração de oxigênio, também tem contraindicação? Sem dúvida. Tem suas contraindicações. Então, as contraindicações, atenção, estão divididas em duas partes, não é? Dois grupos. Encontramos contraindicação absoluta, algo que mesmo que apareça alguém a te determinar que faça isso, a te imperar, tende a administrar oxigênio. Se você é um enfermeiro que tem esse conhecimento que eu quero te dizer aqui, não pode fazer. Isso é uma contraindicação absoluta. Não se pode dar oxigênio nessas condições. Mas também existe contraindicação, aquilo que nós chamamos de relativa, que eu vou ter que analisar. Então, aí já faz um balanço entre risco e benefício, o que pesa mais. Então, se você chegar à conclusão que o que pesa mais é o benefício, então vai administrar. Se chegar à conclusão de que o que pesa mais é o risco, então aí você não vai administrar. Portanto, na contraindicação absoluta encontramos pneumotórax. Todo doente que tenha história de pneumotórax ou que chega no banco de socorro com história de pneumotórax, uma pessoa que provavelmente sofreu um acidente, depois houve ruptura do pulmão, rompeu e todo o ar que estava lá extravasou para a cavidade torácica, consequentemente a cavidade torácica fica cheia do ar. Então, a esse tipo de doente não pode se dar oxigênio, porque ao dar oxigênio, você estará a acelerar a morte do doente, porque vamos aumentar, não é, a quantidade do ar que já está presente no tórax. Então, ao dar oxigênio, estaremos a aumentar cada vez mais e, consequentemente, isso vai dificultar a complexo. Complexo é o quê? É a expansão torácica dos pulmões. Então, os pulmões já vão ficar encolhidos, já não vão ter o tempo, quer dizer, o espaço suficiente para poder expandir. Aí, o doente acaba tendo uma paragem cardíaca. Além disso, encontramos também uma contraindicação relativa, que é todos os doentes que estejam em tratamento com uma droga que se chama de cisplatina, não é? Essa droga é uma droga usada para o tratamento de neoplasias. Então, se um doente chega na sua unidade sanitária, você tenta colher a história clínica do paciente, ele diz que está em tratamento com essa droga chamada cisplatina. Então, esse doente geralmente não se recomenda fazer oxigenoterapia, porque há uma interação medicamentosa aqui entre o oxigênio e essa droga. Razão pela qual não deves dar oxigênio a esse doente. Mas, se você for a fazer uma avaliação, ver que o doente está com uma cianose
e depois com uma dispneia acentuada, talvez com uma respiração de chain stock, aí sem dúvidas, porque você vai, se não der oxigênio, em pouco tempo o doente vai morrer. Então aí terás que dar, apesar de que está contraindicado. Mas se você chegar a uma conclusão que não, mesmo não dar oxigênio, esse doente pode resistir alguns dias, algumas semanas, aí nós não vamos dar oxigênio. Procuramos talvez como dizer, tratar a causa da dispneia com calma para mais tarde o doente voltar a ter uma respiração saudável. Ok, agora vamos falar de complicações. Quais são? A primeira complicação é depressão respiratória. Doentes que estejam a receber oxigênio durante um tempo muito prolongado, então acaba tendo depressão respiratória. Por quê? A respiração é controlada no sistema nervoso central, no cérebro, não é? Particularmente através do cerebelo, não é? Cerebelo não, quis dizer, através do bulbo raquidiano. Então, é o bulbo raquidiano que regula, não é, a frequência respiratória. Então, se o doente está sendo fornecido oxigênio de forma artificial, então o bulbo acaba adormecendo, pensar que está tudo bem. E mais tarde chega a hora de nós suspendermos o oxigênio, pior se nós fazermos um desmame brusco. Então, esse doente pode ter uma morte súbita, porque o bulbo estava adormecido, a contar que está tudo bem no organismo, o oxigênio está a chegar em perfeitas condições. Então, de repente, você decide suspender. Então, o bulbo está lá relaxado. Então, esse doente pode acabar por ter uma morte súbita. Então, outra complicação é a atelectasia. A atelectasia, se você for a dar oxigênio durante muito tempo, também pode ter esse colapso dos alvéolos, então que se chama de atelectasia. Além disso, pode aparecer também barotrauma, sobretudo se fores administrar oxigênio em grandes concentrações. Barotrauma o que? É o rompimento dos alvéolos, porque os alvéolos têm um formato de pequenas bolsas de oxigênio, pequenos balãozinhos. Então, se você for a dar oxigênio em grandes quantidades, esses balãozinhos eles vão se encher do ar a ponto de arrebentar, o que nós chamamos de barotrauma. Portanto, são essas complicações. Agora vamos falar de cuidados de enfermagem. Quais são os cuidados de enfermagem que um doente que esteja a fazer oxigenoterapia pode merecer? O primeiro cuidado é a higiene das mãos. Nunca vamos dar aliás, na enfermagem, aprendemos que qualquer técnica que nós queremos executar, primeiro temos que lavar as mãos antes e depois. Além disso, também temos que fazer uma preparação psicológica do paciente, não é? Então, a preparação psicológica consiste em explicar ao paciente o procedimento que vai ser feito e qual o benefício dele fazer isso. Senão ele pode pensar que só estamos a sufocar o doente, ele pode não ver a importância disso e retirar em qualquer momento. Basta o enfermeiro virar as costas e ele também fica a tirar a máscara. Então, para evitar isso, esse doente precisa ser explicado por que ele está a fazer aquele tratamento. Além disso, preparação do ambiente, que consiste em colocar o paciente numa posição que facilite executar a técnica. Então, e também temos que verificar o perfeito funcionamento do equipamento ou fazer o checklist antes de administrarmos o nosso oxigênio. Temos que primeiro ver o sistema, ver os catetes nasais se estão em condições ou não. Então, a isso chama-se checklist. Então, verificar o perfeito funcionamento do material. Porque você pode estar aí seguro que está a dar oxigênio, quanto, na verdade, o oxigênio não está a chegar ao paciente, ou há uma obstrução qualquer aí que está a impedir, ou que está a fazer com que o oxigênio não chegue ao paciente. Passado algum tempo, volta, vai encontrar o doente já está morto. Então, tem que fazer esse checklist primeiro. Além disso, verificar, aliás, manter o nível de umidificador de gases ideal, né? Aí, naquele umidificador tem risco. Tem o primeiro risco de baixo, que é o baixo nível, depois tem o máximo, o segundo risco que está por cima. Então, a água que nós vamos colocar lá deve estar dentro desses parâmetros, dentro desses dois riscos, não é? Não pode superar o segundo risco, mas também não pode estar abaixo do primeiro risco, não é? Então, se superar o segundo risco, o que vai acontecer? O doente vai consumir oxigênio juntamente com algumas gotículas de água. Então, isso também pode ser prejudicial. E se estiver também abaixo do limite, o que vai acontecer é que ele vai estar a consumir um oxigênio muito saturado, bem quente. Então, isso também pode ser prejudicial ao paciente.
não é? Também administrar oxigênio segundo a anágrafe médica, não é? Aquela quantidade que foi prescrita pelo médico é essa quantidade que temos que administrar. Então, se houver necessidade, simplesmente o enfermeiro pode ocorrenciar, não é? Reportar ao clínico que o paciente está a reclamar com essa quantidade, parece que está sendo insuficiente. Então, o médico vai ali avaliar e ver a possibilidade de aumentar ou não. Então, e na enfermaria, atenção, existem doentes que já estão lá há muito tempo, ele já sabe onde o enfermeiro aumenta, onde reduz, e esses doentes, por vezes, eles até podem aumentar sozinho, basta ele notar que o oxigênio não está a chegar em perfeitas condições, mas é preciso sempre chamar a atenção, porque isso pode lhe trazer algum prejuízo. Além disso, privilegiar sempre água destilada. A água que se coloca lá no umidificador sempre tem de ser água destilada, ou então, na falta, podemos usar o soro fisiológico, não é? Além disso, também temos que trocar a água após 24 horas, não deixar que a água fique lá durante 48 horas, 72 horas, não. Mesmo que seja para servir para o mesmo doente. Então, sempre a cada 24 horas temos que trocar a água. Além disso, também temos que não permitir que se fume no local, não é? Aí naquele quarto que esteja aí o doente a fazer oxigênio, não pode alguém fumar, porque isso pode provocar incêndio. Além disso, transportar o cilindro com cuidado, porque a queda pode causar explosão. Então, sempre usa-se a técnica de máquinas simples. Então, é essa técnica que nós vamos ter que usar para transportar, nada de pôr no pescoço, porque aquilo é pesado, então pode-se deixar cair e explodir. Também temos que evitar o desmame brusco, aquilo que eu já tinha explicado. Então, se o médico prescreveu 6 ml, então, para poder suspender, se ele já chegou a vez de o médico suspender, então nós vamos suspender, diminuímos primeiro para 5 litros, 4 litros, 3 litros, assim por diante. Então vamos diminuir para 5 litros, passado um tempo, diminuir para 4 litros, um tempo, vamos diminuir para 3 litros, até chegar no zero. Então nunca fazer um desmame brusco, porque na medida que nós estaremos a diminuir, então estaremos a reativar o bulbo raquidiano para poder começar a funcionar, para poder começar a controlar a respiração. Então, se a gente faz um desmame brusco, isso pode ser também prejudicial. Então, com os cuidados de enfermagem, eu penso que é tudo quanto tinha por partilhar com o caro internauta que esteve a acompanhar essas aulas. Agora chegue mais perto que quero dizer uma coisa. Quero agradecer a si que esteve atento a acompanhar essas aulas e eu prometo voltar o mais breve possível com outros temas, quem sabe dessa vez será do seu interesse. Por isso, continue ligado no nosso canal e muito obrigado.